No nosso primeiro laboratório prático do curso de Docker, na prática, a gente vai desenvolver um container Ubuntu daquelas duas maneiras que a gente aprendeu. Primeiro, baixando uma imagem pronta lá da lojinha do Docker Hub, e segundo, criando a nossa imagem do zero, personalizada através do arquivo Dockerfile. Eu estou aqui no ambiente Windows 10 com um Ubuntu em WSL com o Docker instalado e permissão de administrador, ou melhor dizendo, sem necessidade de permissão de administrador para executar os comandos Docker. Tá? Portanto, a gente pode começar a criar. Para a gente criar um container utilizando uma imagem pronta já que alguém construiu e que publicou no registry na lojinha do Docker Hub, a gente somente executa o comando docker run -dti, o nome dessa imagem, que no caso a gente vai dizer que é uma imagem de Ubuntu. Ou seja, ele vai tentar localizar se essa imagem já está baixada na nossa máquina física, o host Docker. Como não está, ele baixou. Então, Docker images, no plural, a gente consegue ver que tem uma imagem de Ubuntu. E a partir dessa imagem, a gente consegue verificar também que o comando docker run, além de baixar essa imagem, ele criou um container, docker ps ou docker ps-a, para ver todos os containers, docker ps para ver todos os containers em execução. A gente vai ver que já tem um container de Ubuntu em fase de execução. Ele tem um nome aleatório criado e um ID, do qual a gente vai referenciar. Para a gente entrar nesse container, a gente executa o comando docker exec -ti, o ID desse container, vem aqui com duplo clique, botão direito. No Linux eu seleciono Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V e o comando que está atrelado a esse container, que no caso geralmente é sh ou a evolução do sh, o burn again shell, também chamado de bash. Para a gente verificar se a gente entrou no container Ubuntu de fato, tá? A gente consegue executar o comando cat/etc release. A gente está aqui no Ubuntu 24.04, que no caso mudou a PS1, inclusive, porque a gente está no usuário root, por isso a Cerquilha, na pasta raiz do sistema. Então aqui tem todas as pastas do FHS, do File System Hierarchic Standard, do Linux, no caso que a gente está no container que a gente baixou a imagem pronta. Para a gente sair do container, exit ou logout ou Ctrl+D. Tá? Eu gosto de utilizar o Ctrl+D para parar esse container, docker stop o ID do container. Então, docker ps para a gente verificar, docker stop o ID do container. Depois que a gente parou o container, a gente pode remover ele através do comando docker rm. Tá? Caso a gente queira remover um container de execução, a gente tem que acrescentar o parâmetro "-f", de force, remover forçadamente. Vou deixar dessa maneira. Agora a gente pode criar um container do zero, onde que a gente vai primeiramente criar o arquivo Dockerfile com as especificações que a imagem vai ter. Executamos o arquivo Dockerfile para criar a imagem. A gente não vai baixá-la pronta do registry do Docker Hub. A gente vai criar essa imagem através de um Dockerfile e depois a gente vai seguir criando o container a partir dessa imagem. Então a gente vai utilizar o editor de texto Nano. É um arquivo chamado Dockerfile, com o D maiúsculo, o resto das letras minúsculas, com o Nano, que é um editor de texto CLI, Command Line Interface, e a gente vai baixar a imagem do Ubuntu. Então, from Ubuntu, não vou colocar latest, tá? Latest não é necessário. Eu poderia especificar a versão, por exemplo, 21.04, mas eu vou deixar o Ubuntu latest por padrão. E a gente vai executar um comando aqui, apt update, para atualizar a lista de repositórios, concatenado com o comando apt install -y para não pedir confirmação. A gente vai instalar o programa chamado htop, que é basicamente um gestor de processos e informações de hardware que está sendo consumido na execução desse sistema operacional desse container específico. O comando, que é cmd, a gente vai utilizar ele como bash, burn again in shell. Ok? Basicamente dessa forma, tanto faz o "-y" tá no final, como no slide, ou antes do htop, tá? Geralmente a gente faz dessa forma, tem que estar depois do install, tá? Então a gente tem em 3 linhas esse Dockerfile, Ctrl+X para sair, Y para salvar. Algumas distros estão em português, então você troca o Y do yes para o S do sim.
E também depois a gente confirma um arquivo chamado Dockerfile, com ls a gente vê que ele está presente na nossa distro, que é na máquina host, nossa distro física, e o comando cat vai mostrar o conteúdo dele. Agora, para a gente executar esse arquivo e criar a nossa imagem, ao invés de baixar ela pronta do Docker Hub, a gente executa o comando docker build para construir a nossa imagem, seguido do ponto, porque a gente vai executar o Dockerfile nesse diretório, e nesse diretório significa um ponto. Tá? Se a gente quisesse um diretório atrás, dois pontos, barra, o nome da pasta, ou o arquivo Dockerfile, tá? Como estamos no diretório em questão, eu vou colocar nesse diretório "-t" de tag para a gente colocar uma nomenclatura a essa imagem, que eu vou chamar de Ubuntu HTOP. Você pode colocar o nome que quiser, tá? A gente vai construir essa imagem, e depois a gente construir essa imagem, o que está sendo feito aqui? Está sendo baixado o sistema operacional Ubuntu, realizando o comando apt update apt install -y htop, e também atrelando ao comando do burn again shell para a gente usar dentro desse container. Agora, usando o comando docker images no plural, images, a gente vai verificar que temos o Ubuntu, tá? A imagem de Ubuntu que a gente fez no primeiro exemplo, que a gente baixou pronto do registry, da lojinha do Docker Hub, e a segunda imagem nós criamos personalizada através de um arquivo Dockerfile, no qual a gente denominou essa imagem de Ubuntu HTOP. Dentro dessa imagem Ubuntu HTOP, a gente vai criar containers, de acordo com aquele Dockerfile que a gente executou lá no começo, para criar a imagem, então um container, com o Ubuntu, com o comando bash, e também atualizando a lista de repositórios e instalando o HTOP. Muito bem, agora que a gente tem as imagens, a gente precisa executar essa imagem para criar o container. Então, docker run -dti ubuntu htop, tá? Tracinho htop. Eu não preciso colocar latest assim, tá bom? Eu coloquei -di, tá? Também pode. Aí eu tenho aqui, ó, docker run, docker ps, para executar os containers em execução. Nós temos um container da imagem Ubuntu HTOP criado aqui. A gente poderia colocar o -name no container para nomear o container com um nome personalizado, mas a gente acabou não fazendo dessa forma. Para entrar nesse container que está em execução, o status dele está up, então a gente tem que executar o comando docker exec -ti, o nome ou o id do container, vamos pegar o id desse container, e o comando atrelado a ele, que é o bash. Muito bem, agora a gente também está no Ubuntu, porém aqui a gente consegue executar o HTOP, que é esse gestor de processos e hardware que a gente tem. Tá? Para sair do HTOP, Ctrl D ou Ctrl C, tá? É melhor, Ctrl C de cancel, Ctrl D é para fazer logout. Ou F10, ou Q de quit, tá? Tanto faz. Ctrl C é o melhor comando que funciona basicamente para todos os comandos de interação. Então a gente viu que a gente tem o HTOP, a gente criou uma imagem de container e também containers a partir dessa imagem de uma forma personalizada através da criação lá do arquivo Dockerfile. Ctrl D para a gente sair, nós vimos que a gente criou um container baixando uma imagem pronta do registry, da lojinha, do Docker Hub, e a gente também criou a nossa própria imagem a partir de um arquivo Dockerfile. Todos esses comandos e esses passos para a resolução desse laboratório você encontra lá no meu site ubsocial.github.io.